Fala pessoal, tudo bom? Agora um review dessa incrível máquina que agora será a minha nova companheira de games, de criação e de tudo mais que a gente pode fazer no computador. Ele pode ser considerado um mini gabinete e ele é feito para builds pequenas. O meu computador anterior ele era um computador muito grande e tomava muito espaço. E por algum motivo eu comecei a ver muitos vídeos de pessoas criando computadores pequenos e eu olhei e falei, cara, tá na hora de montar o meu PC pequeno. Eu tinha algumas peças para atualizar, então no final do dia eu acabei atualizando ele inteiro. A gente sabe que se a gente for atualizar peça a peça, cada peça vai precisar de uma coisa nova. Então, quero atualizar a placa de vídeo. Vai ter que trocar fonte, não sei se o processador aguenta, não sei. Tem um monte de outros critérios que a gente para pensar quando a gente vai fazer uma atualização. Nesse caso, eu acabei fazendo uma atualização completa, porque eu tinha que mudar a placa-mãe. E aí a decisão era, eu vou continuar na tecnologia que eu tenho, né, eu tinha o Ryzen 5000, então eu tinha uma placa AM4 que tinha suporte a DDR4, ou eu vou pular para nova tecnologia, né, então estou falando de uma nova placa-mãe, estou falando de uma nova placa-mãe, novos processadores e também DDR5. Eu estou tentando ao máximo cortar os cabos da minha vida, diminuir o tamanho das coisas, porque senão as coisas fogem de controle. E aí, de repente, o seu quarto fica totalmente abarrotado, cheio de coisas que, sinceramente, vai incomodando e vai atrapalhando a passagem. O meu computador era uma delas. Esse case em si, ele vem com a fonte de 850 watts, já com ele, e o water cooler de 270mm da Cooler Master. É importante mencionar que esse water cooler, ele é customizado para case. Por que isso? Ele tem o tubo dele, tem 40 centímetros, então ele é um tubo mais longo porque ele dá a volta na case inteira e ele já vem pré-instalado e também pré-roteado. Então se você quiser fazer a alteração do cooler, provavelmente você não vai conseguir. Esse aqui é um dos principais pontos de atenção dessa case. Então se você comprou ela na versão Max, que já vem com a fonte e já vem com o cooler, você vai acabar ficando com as duas opções. O ponto importante é que a fonte é substituível. Só que ela é a versão mini, né? Então é uma fonte super pequenininha e que existem algumas marcas que produzem, né? Cooler Master, se não me engano, a Seasonic também produz, mas elas são um pouco mais difíceis de encontrar. Como vocês viram no vídeo, o case comporta duas ventoinhas inferiores. Eu optei por colocar duas ventoinhas Noctua de 120mm, que é o que comporta, e na versão Slim, ou seja, elas são bem mais baixas. Por que ela tem que ser na versão Slim? Porque esse gabinete ele vem com um PCI Riser para a GPU. O que isso significa? Que a placa de vídeo ela é montada verticalmente, o que é bem diferente dos computadores que a gente está acostumado, onde a placa de vídeo fica deitada, né? Então, como ela fica na posição vertical, ela precisa de uma entrada de PCI que já vem com a case, então vocês não precisam se preocupar, para conectar a placa de vídeo nele e, consequentemente, conectar na placa-mãe. Com relação a esse gabinete, ele entregou absolutamente tudo o que eu queria. Ele é uma versão pequena e eu construí uma máquina super mega blaster poderosa. Vocês têm que tomar muito cuidado se vocês forem comprar esta case para colocar uma 4090. Eu tive muita sorte, tive que pesquisar em muitos sites o tamanho correto de cada uma das placas de vídeo. Infelizmente aqui no Brasil a gente não recebe a Founders Edition. Se a gente recebesse a Founders Edition, esse problema não existiria, porque ela é bem menor do que as placas customizadas das marcas que a gente conhece. E se eu não me engano, só tinham 3 placas de vídeo que conectavam nela. A placa de vídeo que com certeza dá certo nessa case é a GameWard Phantom. Ela é menor do que essa MSI, ela tem acho que 10 centímetros a menos de profundidade, ou seja, ela caberia perfeitamente, dado que essa coube. Se eu não me engano, a GameWard Pilot, Game Rock, se eu não me engano, também cabe, pois ela tem a mesma dimensão da Phantom. E a MSI? A MSI tem 1 milímetro a mais do que deveria ter. O limite da case para placa de vídeo é 336 milímetros. Essa placa da MSI tem 337, ou seja, 1 milímetro a mais e coube, tá? Ela entra apertada, mas não exige nenhuma customização na case. Isso é super importante de mencionar. Porque quando eu estava buscando informações sobre essa placa de vídeo nessa case, muita gente falou que, você precisa customizar e tudo mais. Não precisa. A única coisa que vocês precisam ter muito cuidado é no roteamento do cabo do cooler do processador. Então, a única coisa que você tem que fazer é espremer ele um pouquinho mais para o fundo da case para a placa conseguir entrar perfeitamente. De maneira geral, essa case ela é excelente. É uma das melhores cases que eu já tive. Ela é
muito bem construída, muito sólida, ela é muito fácil de mexer nela, então se você precisa tirar a placa de vídeo, basta desconectar esse painel aqui, ele sai inteiro, então você não precisa ficar parafusando a placa de vídeo, desaparafusando a placa de vídeo, é muito fácil. A tampa inferior também é super fácil, é um parafusinho que prende ela, e aí você puxa. Todos os painéis dessa case são removíveis, então se eu quisesse remover esse painel aqui para mexer no cooler, eu consigo tirar ele. Se eu quiser mudar a tampa, ou seja, se eu quiser desconectar essa tampa aqui para instalar SSD, eu consigo abrir muito fácil. É muito fácil de mexer nela, gente. Eu acho que esse é um dos grandes pontos positivos dessa case. Ela é pequena, ela é compacta, mas ela é muito bem construída. Eu acredito que deva ter muita gente se perguntando se o computador esquenta. Quão quente esse computador fica, dado que ele é muito pequeno e ele tem muita potência dentro dele? Sinceramente, funciona perfeitamente. A placa de vídeo não passa de 70 graus, então em 4K, rodando tudo no Ultra, no máximo. A única coisa que aquece muito é o processador, mas se vocês forem procurar informações sobre o processador, essa nova geração do Ryzen, todos eles são feitos para bater 95 graus. Nessa case aqui, eles batem por volta de 86 graus. O que ainda assim é abaixo do valor esperado que a AMD tem para esses processadores. Eu diria que instalar as fãs na parte inferior da case também ajudou muito no airflow dela. Eu instalei elas no sentido oposto, ou seja, elas puxam ar de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu vi vários reviews de temperatura dessa case e em todos eles, unanimemente, se você bota as ventoinhas inferiores puxando o ar de baixo e jogando para cima, você piora a temperatura da placa gráfica, mas melhora a temperatura do processador. Eu sinceramente prefiro deixar a minha placa gráfica, que é 10 vezes mais cara do que o meu processador, numa temperatura razoável e confortável, do que dar mais temperatura para um processador que vai bater 95 graus de qualquer forma. Eu só tive um problema com essa case. Quando eu comprei ela e eu montei o computador completamente, eu liguei ele e aí eu notei que tinha um barulho muito alto vindo da ventoinha, principalmente essa ventoinha aqui do cooler. A ventoinha estava batendo no próprio eixo dela. Antes que você se pergunte, não tinha nenhum cabo, nada entrando em contato com a ventoinha. Ela mesmo veio fora de eixo. Então, quando ela girava acima de 900 RPMs, cara, naturalmente ficava aquele aquele barulho plástico que incomodava demais. Eu escrevi uma mensagem para Cooler Master lá no site deles, então eu pedi o RMA da peça, né, que nada mais é do que a garantia. Eu tinha pedido só a ventoinha, a Cooler Master foi super rápida, ela me respondeu em um dia, e ela me ofereceu, na verdade, ao invés da ventoinha, o cooler completo, um novo cooler. A nova peça chegou, eu desmontei, instalei, e eu devo dizer para vocês, problema zero. Então, fui super feliz com o atendimento da Cooler Master e deu tudo certo. Eu encontrei vários outros gabinetes pequenos, mas que, cara, não comportavam a 4090, que era o que eu mais queria. O meu objetivo era construir o menor PC possível com uma 4090 nele. Um ponto importante que eu esqueci de mencionar no vídeo é que o gabinete vem com dois painéis. Ele vem com um painel todo furadinho, que é o que vocês viram no vídeo, e ele vem com um painel de vidro. Então, vem na caixa, vocês não precisam comprar, isso não é acessório. Quando eu tentei colocar o painel de vidro, eu percebi que a temperatura da placa gráfica subiu em torno de 10 a 12 graus. É uma diferença significativa. Quando eu troquei para a versão furadinha, cara, na hora a temperatura desceu e você nota, quando você coloca a mão do lado do painel, o quanto de ar a placa de vídeo está conseguindo sugar. É muito importante que ela consiga ter essa habilidade de puxar bastante ar para conseguir refrigerar ela decentemente. E é isso, pessoal. Eu vou estar lançando vários vídeos de review das peças que eu coloquei aqui, que eu mostrei para vocês. Esse vídeo em si é para o review da case e do computador como um todo, o porquê que eu construí ele e porquê que eu fiz dessa forma. Eu vou fazer um review sobre a placa de vídeo, sobre a memória SSD, que, na minha opinião, foi a melhor coisa que eu comprei, e sobre o processador, que aí eu provavelmente não teria comprado o mesmo processador que eu comprei. Se vocês estão interessados em saber qual eu teria comprado e qual é a minha recomendação, assistam o vídeo que eu vou postar. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, vai me ajudar muito e até a próxima. Muito obrigado!